Tava sem o fone, tá saindo na TV, eu tava gravando, nós estamos aqui gravando uns paramos a gravação aqui para participar, cara. Cara, tu é bom. Obrigado, Vitor, pela parceria. Vamos que vamos. Dá um gás ali, meu bem, no grupo para os meninos irem entrando. Bem-vindo aí, time. Tá, 5 minutinhos aqui, 3 minutinhos só pra galera ir entrando, vamos ser pontual nessa parada, porque a gente não tem tempo para aceitar todos, permitir. Ah, como aqui, Blasca. E aí, Blacas, tá bem, meu querido? Blaca saiu pegar uma aguinha, já volta. Ah, você tá bem, Gustavo? Tudo certo, graças a Deus, cara. Firme e forte. Top. Time, pra gente não enrolar, eu vou puxar aqui. Tá gravando? Tá gravando. Quem entrou no horário, entrou no horário. Quem não entrou, não entrou. A gente tem aí, literalmente, cravados antes do tirar dúvida ali, 30 minutos de bate-papo, tá? Então, vamos lá. O que é o papo de hoje, time? De fato, antes de tudo, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de conduzir esse bate-papo com vocês aqui. É a primeira live é o primeiro papo que eu conduzo aí sem o logo da V4, eu acho, então tô feliz por isso, é uma oportunidade diferente. Então eu vou contar para vocês aqui o que é esse bate-papo aqui, tá? Eu vou falar sobre 4 itens. Quais são esses 4 itens? Tu vai diagnosticar em qual momento a sua empresa está. Partindo do diagnóstico de qual momento a sua empresa está, você vai... permite todos aqui, estou permitindo a galera. Partindo de identificando em qual momento a sua empresa está, que é o roteiro do nosso papo de hoje. Depois que tu identificar em qual momento a sua empresa está, tu vai identificar como você vai começar a montar e estruturar o time de marketing baseado em qual momento. Quais são as áreas do seu time de marketing e depois os erros que tu não pode cometer. Quatro passozinhos aqui. Então, o roteiro do nosso papo aqui, 35 minutos de aula, vocês podem me interromper a qualquer momento, ou 35 minutos de papo, podem me interromper a qualquer momento, dúvidas no final. Mas olha só, diagnóstico de qual momento a sua empresa está, então para tu saber como tu vai montar o time de marketing. Depois, de onde tu começa a montar o time de marketing, qual é a estrutura do time e erros que tu não pode cometer. Então, bora lá. Olha só, a minha tese, time, é que todo negócio... Bem-vinda, Sabrina. Bem-vindo, time. Obrigado pela participação de vocês. E aí, Sabrina, tá bem? Tudo bem? Olha só, o Edmar tá aí também. A minha tese, time, é que todo negócio ele passa por esses 4 momentos. Deixa eu dar um zoomzinho para vocês verem. Ó. Quais são os 4 momentos que todo negócio passa na minha tese aqui? O primeiro momento é a fase de sobrevivência. O que é a fase de sobrevivência? Eu preciso vender, pagar as contas. Basicamente, esse é o primeiro momento. Todo mundo quando começa o negócio zero, é o momento que eu estou vivenciando agora. Eu vou faturar, 200 mil, preciso pagar a mídia, preciso pagar não sei quem, vai dar X resultado, eu preciso validar o negócio. É um momento de confirmação que o que eu estou vendendo, o que eu estou fazendo faz sentido. Que é justamente o momento que eu estou agora, sendo bem sincero com vocês. Qual que é a segunda etapa que toda empresa passa? A primeira etapa que o ganho é validar o negócio e tu ter resultado, gerar caixa. Minimamente gerar caixa. A segunda etapa que todo negócio passa é a fase de talentos. O que é isso? Já quando a empresa começa a não depender só de uma pessoa, não depender só do dono, por exemplo. Então, não é mais só o dono que vende. Então, não tem mais só uma pessoa vendendo o negócio. Uma continuação disso, por exemplo, uma continuação da fase aqui da fase de talentos. Já começa a ter áreas na empresa. Então, agora já tem uma área de marketing, agora já tem uma área de vendas, já tem uma pessoa que é responsável por vendas, por exemplo. Então, aqui é a fase de talentos. Tu começa a trazer pessoas para acoplar o negócio. O que é o ganho aqui? O que é o resultado? Aqui, no primeiro, é validar o negócio. O ganho da segunda etapa é tu começar a formar áreas, começar a ter time, começar a formar, começar a ter estrutura. E a terceira etapa? A terceira etapa é a organização. É quando essas pessoas que você acabou de trazer, você começa a organizar elas com processos.
Então, tu tem um time de operação. Aí tu não tem ninguém de operação, quem tá operando é você. Depois que tu começou a operar, você fala, meu Deus, eu preciso trazer um account. Aí tu traz esse account. Quando tu acabou de trazer o account, tu fala, pô, eu preciso padronizar esse negócio, senão esse account ele não vai falar com o cliente todo dia. Você tem uma planilha para esse account ir lá e dar um check que ele falou com o cliente todos os dias. Aqui é a fase de organização, é onde você começa a cobrar indicadores das pessoas, indicadores do negócio. Qual que é E aqui é a fase de excelência, né? Quando você já tem planejamento estratégico, já está falando em PPR, aqui é a fase que grandes negócios estão. O time de marketing de uma empresa, ele vai vivenciar as 4 etapas completamente diferentes. Então, na etapa de validação do modelo de negócio, é um time de marketing que tu vai ter. Na etapa onde tu está começando a trazer talentos, que é essa etapa aqui, é outro time de marketing. E na etapa de processos, é outro time de marketing. Não são as mesmas pessoas, não é a mesma lógica, não é a mesma estrutura. Até aqui tá fazendo sentido? Lembra que é um Meet porque vocês precisam interagir comigo, hein? Não, tá fazendo sentido sim, mano. Top. Olha só, identifica aí em qual momento que tu tá dentro do seu negócio para tu ver como tu vai montar o time de marketing aí. Qual que é o segundo ponto? Pô, tu identificou em qual momento tu tá. Agora tu tá, sei lá, tá nesse momento aqui de recrutamento e desenvolvimento de pessoas, ou qualquer coisa do gênero. Como que tu vai saber agora como que tu vai montar o time de marketing? Eu vi o comentário do Blaca. Deixa eu ver o comentário do Blaca aqui, ó. Essas fases de negócio, você que bolou, ou tem alguma teoria por trás? Cara, existe uma teoria por trás. Eu vou te mostrar ela agora na prática de onde que eu tirei isso daqui. Olha só. Aqui é o meu Notion, tá? Onde eu organizo a minha vida. Como a gente vai ter aulas semanais, vocês vão ver que em todo momento eu vou andar dentro desse Notion aqui o tempo inteiro. Esse Notion eu fiz ele em 1900 bolinha. Então, ó, meus planos de 2020, 2019. O que eu queria em 2019? Rampar como closer, be the best. E eu fui criando o planejamento do ano aqui, o que eu queria fazer em cada um dos anos. O que eu consumi lá em janeiro de 18, eu li um livro do Érico, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu fui anotando aqui e fui construindo tudo. Esse é o Notion da minha vida, onde eu organizo absolutamente tudo. Então, por exemplo, quando eu tô triste, eu venho aqui e vou nas vitórias que eu tive. Tô compartilhando isso com vocês, porque vocês vão ver muito esse Notion a partir daqui. Eu tenho aqui as provas sociais, quando as pessoas me elogiam, eu printo e coloco aqui, para caso eu fique triste, eu venho aqui e olho quem eu sou para ficar feliz, sabe? Aqui eu tenho os meus motivos para ação, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, tudo isso aqui, olha só, meus motivos para ação. Eu quero deixar um legado grandioso de coragem, trabalho e amor, para que assim possa ser lembrado como a pessoa que mudou a minha geração familiar, trazendo mudança financeira, felicidade e paz a todos à minha volta. Isso daqui é o meu Notion, então vocês vão ver eu decorrendo dentro dele o tempo inteiro. E da onde, Blaca, eu tirei da onde eu tirei essa parte específica que tu tá vendo aí, que eu acabei de falar dos momentos, eu tirei daqui, ó, cursos. Dentro do acelerador empresarial, todo curso que eu faço, eu venho aqui e anoto, ó. Eu vou lá tomar uma nota, fiz o Plano Europa, que vai ser um dos treinamentos que eu vou fazer para vocês. Eu vim aqui e anoto tudo que eu fui aprendendo dentro do curso. E aí, dentro desse curso do acelerador empresarial, que eu fiz, sei lá, eu fiz 18 vezes o acelerador empresarial porque a gente patrocinava o acelerador, então eu ia como patrocinador, né? Mas em uma das vezes que eu fiz, eu vi o Marcos Marques falando isso daqui. E aí eu falei, cara, muito top, velho. Isso daqui resume absolutamente tudo. Então, dando a fonte aí ao mérito ao Marquinhos, tá? Mas qualquer tese, voltando aqui de novo pra gente não perder a moral da aula. Voltando aqui, olha só. Tu sabe que momento que tu tá. A empresa tem um momento. Tu vai identificar, tu tá na fase de sobrevivência, tu tá na fase de trazer talentos, você começou a organizar a casa, depois já trouxe os talentos, trouxe as pessoas, ou tu vai organizar a casa, ou vai organizar os processos, ou na última etapa, cara, tu tá na excelência. Quando você V4 tava na excelência. Que já tem área, já tem processo, cada área tem um monte de processo. Os processos se conectam entre áreas. Então o negócio funciona. Tem erro, todo negócio tem erro, mas funciona muito bem. O que acontece? A segunda etapa desse bate-papo aqui, deixa eu ler as perguntas aqui. Nesse caso,
por setor você começa a caçar talentos. Exatamente, cara. O que acontece aqui? Olha só. Essa segunda etapa, aqui nesse momento acontece o seguinte, ó. Acontece a setorização da empresa. Aqui não existe setor. Aqui é o momento que eu tô. A Poliana, que é a minha mulher que tá aqui na call, ela é minha social. Ela me ajuda a atender os clientes. Ela abre o link da call. Ela faz tudo. Porque a gente não tem área na empresa, não tem setor na empresa. A gente está em sobrevivência. Eu preciso vender 250, 300 mil reais, começar a tirar o máximo de caixa possível, fazer mais um lançamento e daqui a pouco eu tenho outro lançamento ISAS e DASAS. Fala, Pedro. E aí, Max, beleza, meu irmão? Cara, eu queria que você discorresse uma situação, né? Por exemplo, você está na parte de desafios ali. Aí você tem gerar vendas, pagar contas, entregar, sobrevivência, etc. Cara, pelo menos para mim, assim, eu queria que tu falasse um pouco como que tu vai resolvendo cada área dessa, mesmo que você não tenha braços ainda para poder te ajudar, mas como você está resolvendo a questão de venda, como você está pagando as contas, o que você está usando de ferramenta, qual que é a estratégia por trás dessa geração de demanda, se é aplicável mais para o nicho de consultoria, mentoria, agência, etc. Como que você está olhando para isso, para poder resolver, para depois, quando você já tiver uma demanda, para você passar no passo 2, e até mesmo com base na tua própria experiência lá do início da V4 mesmo. Cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Obrigado por ter perguntado. O que eu saquei? Tudo que é core, eu preciso colocar dentro da minha agenda comercial. O que é core para mim hoje? Core para mim hoje é captar leads e vender. Precisa estar dentro da minha área, dentro do meu tempo comercial. O que é meu tempo comercial? 8h30, 8 horas, 9 horas da manhã, até umas 18. Então, tudo que eu puder colocar aqui dentro, eu vou colocar dentro desse time comercial. O que eu não vou colocar dentro do time comercial, por exemplo? Eu fiz um BP. Eu até compartilhei esse BP lá na... Compartilhei o BP lá na... Tipo, eu quero faturar. Coloquei aqui que eu quero faturar até 2032, 180 milhões de reais. Tá aqui o BP, a lógica do BP. 2032 são 5 anos que eu quero fazer 180 milhões de reais. Depois eu explico para vocês. Essa é a minha cabeça. Empreender é isso. Quando que eu fiz isso aqui? De noite, fora do horário comercial. Porque dentro do meu horário comercial, a minha tese é focar em gerar lead e focar em vender. Hoje, eu tenho menos o eu não estou desesperado. Pelo amor de Deus, se eu não vender, eu vou morrer. Mas eu coloquei 50 mil reais na empresa, eu capitalizei a empresa e falei assim, cara, desses 50 mil aqui, a partir de agora vai ser meu salário, não coloco mais um dinheiro na PF, não queimo mais R$1 de caixa. Então, se eu gastei mês passado 23 mil de mídia. Se essa porra não voltar, fudeu. Preciso vender, preciso criar uma solução. E aí, dentro do meu horário comercial, eu tô na tese de, cara, buscar... até tava construindo uma página aqui, discutindo com o Cláudio, o que pode ser o meu entregável para antes de... Porque a tese do negócio, a tese da C-Capital, compartilhando com vocês, do negócio que eu tô construindo, aqui, olha só. A tese da C-Capital é eu conseguir construir um business onde eu entro como sócio nos negócios. Então, olha só, um fundo de private equity tem capital, mas não tem operação. Uma consultoria tem execução, mas não está comprometido contigo, porque não coloca capital. A C-Capital tem os dois. Eu meto a mão como sócio e coloco dinheiro. Essa é a tese. Só que essa é a tese do macro, do negócio. Quem operacionaliza são as pessoas que estão comigo dentro da sócio estratégica, que é esse negócio aqui. E aí, esse negócio, como que eu tô fazendo para eventualmente selecionar os negócios que eu vou me tornar sócio ou não? Cara, eu comecei baseado no lançamento que eu fiz, baseado nos produtos que eu tô conversando com as pessoas, eu percebi que eles querem que eu seja CMO fracionado. Então, assim, cara, vem aqui e cria comigo um CMO fracionado. E aí eu criei 2 produtos. Eu criei um produto de conselho, tipo assim, quero sentar na mesa quero trocar ideia comigo. Eu tô cobrando, sei lá, 10 mil reais a hora, até tem aqui os entregáveis, blá, blá, blá. Fiz a página agora. E eu faço uma imersão de um dia, entro lá, 1, 2 dias, dependendo do modelo de negócio, cobro 30 mil reais a imersão e, cara, 10 mil reais mensais por 2 meses. Esse é o conselho. E tem o CMO fracionado, que pode ser, sei lá, eu conduzindo a reunião com o time de marketing do cliente, da empresa por 30, 40 mil reais o mês. É como eu estou vendendo agora. Eu preciso buscar leads que consigam pagar isso. Ou o conselho que é uma hora por mês, coisa do gênero, ou o CMO fracionado. Então, mano, todo o meu tempo tá nisso, velho.
eu vou no meu Instagram prospectar gente, eu vou no grupo, o grupo dos bastidores foi criado para isso. Eventualmente, vocês não sabem, eventualmente todo mundo tá no grupo dos bastidores, são meus possíveis leads, que eu tô conversando no privado, tem várias pessoas que eu chamei, estou chamando pessoas para trocar ideia. Eu fiz o seguinte também, eu elenquei, coloquei todo mundo como não lido aqui, pessoas que eu gostaria de... pessoas que a Poliana tá me dando dica aqui, que eu tenho que focar no assunto. Mas eu coloquei todo mundo que eu deveria conversar. Ai, sumiu. Meu WhatsApp tá ruim, fica rodando. Mas todo mundo que eu deveria conversar, eu coloquei ali. Pô, desfoquei assunto pra caramba, né? Me deram feedback. Que eu tô voltando. Bora lá. Mas, cara, respondi essa pergunta, Pedro? Respondeu sim, cara. Daí depois eu tenho outras, mas a gente vai fazendo no decorrer aí. Fechou. E aí, qual que é a lógica, time? Depois que tu já sabe em qual momento tu tá, tu precisa sacar qual que é a meta, para onde tu tá indo. De forma objetiva, como que tu vai fazer esse negócio parar de pé, tá? Como que tu vai fazer esse negócio como que tu vai fazer esse negócio parar de pé financeiramente, como tu vai pagar, como que o marketing vai estruturar isso de forma adequada. Então, eu vou mostrar para vocês uma lógica de um BP que eu fiz aqui. BPzinho bem simplinho, tem os mais complexos, mas saca só. Aqui eu coloquei, olha só, eu quero vender contratos de 10 mil reais por mês. Para vender esses contratos de 10 mil reais por mês, pô, eventualmente eu preciso fazer 4 vendas, 5 vendas por mês. Eu preciso ter esse número de vendas aqui mês a mês. Para ter esse número de vendas aqui mês a mês, aí eu vou ter essa taxa de vendas, essa quantidade de reunião realizada, essa taxa aqui de reunião marcada, mais ou menos essa taxa aqui de MQL que eu peguei lá no meu Instagram para reunião realizada, e isso aqui eu vou ter que colocar de mídia. Essa é mais ou menos a lógica do que eu estava imaginando aqui. E aí, o que acontece? Entendendo quanto eu vou ter qual que é o meu orçamento, quanto que eu vou gastar e quanto que eu planejo faturar, eu vou para a segunda etapa, que é o que eu preciso de gente para operar isso, para cada etapa desse negócio. Então, eu coloquei aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando tu tá na etapa de sobrevivência, o máximo que dá para ter dentro do time de marketing são 2 pessoas, um analítico e um criativo. E o que o analítico criativo faz? O analítico faz tudo que for de analítico, então ele vai rodar tráfego, ele vai fazer tracking, ele vai subir page. O analítico tem que fazer absolutamente tudo. A minha tese hoje é que times enxutos vão dar pau em times gigantes, tá? Até tem um case legal para compartilhar com vocês. Depois entrem aqui no LinkedIn e olhem o time de marketing da Adapta, tá? Adapta aqui, ó. Olhem o time de marketing o tamanho do time de marketing da Adapta. O Max, eu fui na Adapta faz umas 2 semanas. Por isso, o Max faz chover. Ele faz chover com metade do time que eu tinha na V4. Então, a minha tese é que hoje, times enxutos de generalistas vão dar pau em times grandes. Nem aparece time de marketing aqui, ó, entre outros, tá vendo? Cara, ó, ele tem na empresa 97 pessoas, o total tá, na Adapta. E vocês veem o tanto de funil que os caras geram. Um monte de gente boa de AI fazendo coisa. Mas voltando, para a fase de sobrevivência. O analítico e o criativo. O que o criativo faz? Social. Faz design. Faz tudo que for preciso de criação. E aí, foi basicamente assim que eu comecei lá em 2020, tá? Se você for ver as fotos da V4, essa foto aqui, ó, se eu acho para mostrar para vocês. O time de marketing da V4 em 2020 não era o mesmo time de marketing. Olha só, esse era 100% do squad de marketing quando eu assumi o marketing. O Diógenes era analítico, esse cara aqui era o estagiário, o Fleck nem era da área, a Stephanie era criação e esse cara aqui era criação. Então, cara, 2 pessoas a gente investia 30 mil de mídia por mês. Isso foi em 2020, isso. Assim que a gente foi para esse escritório aqui. Quando tu já tá na fase de talento, aí tu começa a ter mais estrutura, olha só. Eventualmente aqui, tu já não é mais você que vai liderar esse time de forma direta. Tu vai ter, eventualmente aqui na fase de talentos, tu pode ter um head de marketing. Que aí, tu tendo um head de marketing, tu vai conseguir... tu vai conseguir delegar para essa pessoa coisas. Tu vai falar para ele, pô, preciso que tu olhe aqui para mim, sei lá, o aspecto da mídia paga. O meu primeiro head de marketing,
se eu não me engano, meu primeiro head de marketing foi o Thiago Domingos. Tá? Foi esse cara aqui, ó. Um dos primeiros heads de marketing. Você se lembra, meu bem, quem foi meu primeiro head de marketing? Na estrutura V4? Eu não me lembro. Acho que até foi o Diógenes, na real. Foi esse cara aqui, se eu não me engano. Não foi o Thiago, não, viajei. Acho que foi até o Diógenes, o primeiro head de marketing lá atrás. Onde eu coloquei ele na missão de me ajudar a desdobrar os aspectos técnicos do marketing aqui, que eu tinha pouco domínio. E aí eu acho que aqui tem a fase que o Fausto tá, por exemplo, aí o Fausto que tá acompanhando a gente na Pipe Run. O Fausto, por exemplo, ele já tá aqui, ó, na fase de organização. De, almost 10 pessoas no marketing. Quer dizer, o cara não tá mais, ele já tem um dono no marketing, ele já não tá mais dividindo entre criativo e analítico, ele já tem alguns donos no marketing. Quais são os donos que o Fausto ele vai ter no time de marketing dele? Quem são as pessoas que, eventualmente, o Fausto ele vai ter no time de marketing dele lá a partir de agora? O Fausto ele vai ter no time de marketing dele... Acho que é esse aqui, ó. Áreas com heads mesmo, com donos. Que é como até hoje, quando eu saí do time, quando eu saí da V4, tava assim, ó. Eu tinha o Jordano aqui, cuidando de performance. Depois, eu tinha o Arthur cuidando de social e orgânico. Tinha o Darcio, na época, cuidando de CRM. O time de produtos não ficava comigo, mas é um time que eventualmente pode ficar no marketing, pode ter um dono. E o time de eventos, na época, era a Brenda Eltz. Então, eu já tinha áreas dentro do time de marketing na transição de organização para a excelência. Então, eu tinha heads de marketing. Quando tu é dono do negócio, eventualmente tu vai começar a ter várias pessoas dentro do marketing respondendo para você, fazendo coisas diferentes. Então, tu tem uma pessoa de eventos, tu tem uma pessoa de eventos, tu tem uma pessoa que responde pro CEO, eventualmente. No passado, eu respondia pro Denner e tinha também outras pessoas que respondiam pro Denner também. Eu tenho a tese de que da mesma forma 2 pessoas vão dar pau no time grande. Vai ser, cara, é exatamente isso, velho. 2 pessoas vão com um monte de agente, vão desdobrar um monte de coisa. Então, assim, ó, o que a gente falou até agora, tá, time? Repassando com vocês aqui. A gente abrir para dúvidas ou qualquer coisa. Diagnóstico, o momento que tu tá. Sobrevivência, talentos, organização ou excelência. Em cada momento tu vai ter time diferente. Time para o momento de sobrevivência, analítico e criativo. É isso. É basicamente o que a V4 vendia lá atrás. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas a gente vendia exatamente isso, tá? Analítico e criativo. Depois que tu passou pela sobrevivência, talentos, tu vai começar a ter áreas dentro do marketing. Quais são as áreas mais óbvias para tu ter? As áreas mais óbvias é performance, vai ter um dono de performance, alguém que lidera 2, 3 pessoas aqui. Orgânico. E depois, CRM, eventualmente, quando tu tá na fase na passagem de talento para organização aqui. Só que qual que é o grande lance? O que ninguém pode perder de vista aqui, que aí eu vou falar o primeiro erro aqui, antes de responder as dúvidas que estão no chat. O que acontece? Nessas transições, tu começa a ter pessoas, começa a formar time, começa também a ter orçamento. Eu peguei aqui um orçamento e coloquei os númerozinhos aqui, ó. Esse aqui é um orçamento real, tá? De um ano lá de 2025, eu coloquei númerozinhos aqui, por isso eu coloquei fictício aqui para não ter risco de LGPD. Mas qual que é a lógica? E foi eu que criei essa planilha é minha. Mas de qualquer forma, era um controle. O que acontece? Todos os gastos, por exemplo, aqui, eu tinha mídia direta, eu tinha mídia independente, que tinha aqui algumas coisas. Pagamento de embaixadores, por exemplo. Aqui, embaixadores, pagamento de parceria, alianças, coisa do gênero. Tudo que tu tem de orçamento, ele tem que ser desdobrado em 2 grandes verticais, que é o investimento e time. Porque senão, tu começa a crescer o orçamento de marketing, olha o que vai acontecer com o meu orçamento ao longo do tempo aqui, ó. A minha tese é que eu chego em dezembro investindo na média 100 mil por mês. Se eu não crescer o time junto, olha só, aqui, ó, eu vou chegar, se eu seguir nessa lógica, investindo 100 mil por mês até dezembro. No meu negócio, na sua estratégica. Só que eu vou precisar crescer time junto. Então, eu preciso provisionar esse crescimento junto. Como que tu... não tem problema, Sabrina. Fica com Deus, tá? Até a próxima.
Então, o primeiro erro aqui, antes de responder vocês, é crescer o orçamento de marketing, de mídia, sem crescer o orçamento de pessoas, sem crescer o orçamento de estrutura. Até comentei que, eventualmente, acontece muito. O cliente escala a mídia, está investindo 5 milhões de 200 mil reais por mês, 300 mil reais por mês com um gestor de tráfego, e é isso, cara. E mais ninguém. Então, tem aqui o primeiro erro que eu acho que vale comentar com vocês. Deixa eu pausar para responder dúvida aqui, peraí. Tá fazendo sentido, time? Deixa eu ver agora as dúvidas de vocês, bora. Tá, beleza? Deixa eu ver. Tem aqui algumas duvidazinhas. Beleza, concordei com o Menegatti. Qual é o limite que 2 pessoas conseguem tocar o marketing? Cara, olha só, isso aqui é uma dúvida muito legal. O que acontece? Vou dar pegar também a pergunta do Pedro ali. O Pedro está empreendendo sozinho agora. Cara, qual que é o limite de reunião que o Pedro consegue fazer e ainda tocar o negócio? Pô, umas 40 reuniões por mês? Se ele quiser arregaçar como closer, de verdade? Então, qual que é a resposta objetiva para ti, ô Daniel? As pessoas que estão no time, elas vão começar a te dar sinais, tu como dono, ou tu como dono do marketing, elas vão começar a te dar sinais de que, cara, ela não vai conseguir entregar aquilo que tu tá pedindo. E aí, qual que é o grande lance? O fato dela não... Quando ela vai começar a falar, pô, não vai dar. Se o indivíduo é sênior, ele vai começar a falar, não vai dar, não vai dar. Quando tu vai saber que tu vai ter que puxar mais gente, eventualmente, ou sentar para otimizar os processos? Quando a bola começar a picar, mano. A bola vai começar a picar violentamente. Violentamente. Eu me lembro que em algum momento, long story short aqui, a gente tem aí mais 10 minutinhos antes de liberar para só trocar ideia e tirar dúvida. Eu me lembro que em algum momento o Denner falava alguma coisa, tipo assim, cara, a gente vai... Vou dar um exemplo aqui. A alavanca que a gente foi fazer. Vocês se lembram do evento Alavanca que a gente foi fazer? Esse evento aqui, Alavanca, o Denner foi num podcast com o Lázaro, do Carmo, se encontraram e ele me colocou num grupo, eu, Lázaro do Carmo e mais umas 2 pessoas, falou assim, irmão, vamos meter um evento gigante, 2.000 pessoas, bora. Foi esse papo. Aí eu olhei para minha estrutura de time na época, que era essa estrutura aqui, tá? Orgânico, mídia, orgânico, CRM e eventos. Eu falei, o time de eventos não consegue tocar. O time de orgânico não consegue pegar mais um Insta para fazer. O time de mídia não consegue fazer também. Porque aí o time de mídia até conseguiu, na época a gente adaptou. Cara, ou eu tenho que parar de fazer alguma coisa, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais estrutura. Então a resposta objetiva para ti, ô Daniel, cara, tu vai ver que a galera não consegue entregar. Não dá para tu atrelar 100% a mídia, tá, mano? Você cresceu a mídia, tu vai ter que crescer mais pessoas? Hoje em dia, não necessariamente. Até os caras estavam discutindo ali no grupo, porra, com a Manos, com o Cloud. Antes até tinha, sabe, um fator assim, pô, acho que tu vai precisar de muito mais agora, te respondendo, não sei qual que é o seu business aí, tá, ô Daniel? Acho que tu vai precisar muito mais de bons atendimentos. Eu tenho uma assessoria aqui. Eu até tinha te chamado ali um dia. Eu tô atendendo bastante franqueadoras e ampliando para esse mercado de franqueadoras. Porrada, irmão. Muito porrada. Parabéns, velho. E aí, o que eu acho, tá? O que eu acho também? Tu vai ter bons atendimentos, pessoas, porque a pessoa quer falar com a pessoa vai confiar em pessoa. Pô, tu confia em mim, eu confio em você. Agora, o backstage aqui, eventualmente, tu vai ter 1, 2, 3 generalistas, 1, 2, 3 indivíduos de tech muito top que vão desdobrar muita coisa. Eu acredito que esse é o futuro para tu, para você aí. Pô, esse papo aqui é muito importante para ti, man. Porque não seja a casa de ferreiro espeto de pau, tá, mano? Tu faz marketing pros seus clientes aí, faz um puta marketing pra sua empresa também. Mano. Não, a gente tá fazendo. Hoje a gente tá botando uns 5K em mídia, mas eu quero escalar isso e esse papo aqui tá casando muito com o momento que a gente tá passando hoje. Porque, tipo assim, tá dando ROI esse mês, pô, eu investi, sei lá, uns 2K, já fechei uns 20 em contrato, só que veio indicação aí no meio, mas aí, cara, dá uns questionamentos, pô,
meto louco, triplico o orçamento de mídia e já era, mas aí eu tenho que pegar vendedor também, enfim. Eu acho que todo mundo aí também passa, né? Tipo, querer investir mais, querer crescer mais rápido. Tu tá bem na vantagem ali, né, cara, de eventualmente de talento para organização, tu vai trazer mais gente agora para organizar a casa. Mas montando o comercial agora. Agora é exército de um homem só na venda e tudo. Aí tô justamente montando o time também. Mano, mas na dúvida, tá, man? Mas na dúvida, entre tu contratar qualquer outra pessoa e contratar vendedor, eu sou da tese de, cara, contratar vendedor é a melhor opção. E aí tu busca o lead depois. Tu cria a solução pro lead depois, sabe? Tipo assim, se eu contratar vendedor, mesmo se a gente tiver demanda daqui a pouco para contratar um vendedor. Tu cria a demanda, faz o plano para criar a demanda, tá ligado? Uma coisa que eventualmente tu vai sacar, isso aqui é uma coisa legal para tu pensar aí e compartilhando com vocês aqui, ó. O que acontece? Quando tu for ficando maior, tu vai ficando cada vez mais especialista em prever a demanda que tu vai gerar, obviamente. Então, tu tem ideia da demanda que tu vai fazer mês a mês, de forma estruturada. E aí tu consegue casar com o PNL, com o seu PNL, grandes ações de marketing. Por exemplo, esse calendário aqui eu criei lá em 2024 para V4. Cara, eu já vi uma live tua que eu acho que tu mostrava isso. Então, por exemplo, cara, eu sabia que em março, por exemplo, ia ter um grande pico de demanda porque ia lançar uma campanha, vender gera equity. Então, tu vai ficando bom, tu cria um calendário de campanhas de marketing e tu vai trazer o vendedor, 2 meses antes, esse cara precisa rampar, eu sei que eu vou lançar a campanha aqui, eu vou fazer um barulho, vai sair lead e, ao mesmo tempo, tu vai criando fontes extras de lead. Por exemplo, cara, social selling, seu próprio social, todo mundo que te seguir é lead, velho. E tu vai construindo aí essa base. Pegando as outras dúvidas aqui, às vezes o cliente escala mídia pra caramba e não quer pagar. Isso aí, velho. O cliente escala mídia pra caramba e não quer pagar mais. Qual o range de faturamento médio de cada fase? O Caio perguntou. Ô, Caio, eu até tinha organizado essa lógica quando eu fui pegar isso aqui por faturamento. Só que todo mundo aqui, ó, que já manja de negócio, já viu empresa faturando 100 milhões, 85 milhões, 90 milhões, e onde é um caos a empresa, não tem dono nas coisas. É o dono que despacha tudo. Cara, o cara fatura 90 milhões, é o dono despachando tudo. Ele tem a sala e toda hora tem alguém. Prova pra mim aqui o pagamento. Caralho, tu não tem ninguém pra te falar se tu pode ou não comprar um negócio. O cara fatura 50 milhões e o dono tá aprovando comprar copo descartável. Então, ô Caio, a resposta é, cara, eu não consegui criar uma lógica por faturamento. Cada range diferente por faturamento. Porque, estando dentro de negócios, eu vi que importa menos o faturamento e mais a gestão. Sabe? Tu vai ver que algumas empresas faturam muito. Muito mesmo. De verdade. Tipo assim, coisa de 30, 40 milhões de reais por ano. Faz 2 de lucro. Faz 1 milhão de lucro por mês e, cara, a empresa não tem nenhum processo, não tem um POP. Não sabe nem o que é um processo operacional padrão, sabe? Não tem nenhum fluxograma. Então, eu não consegui chegar nessa conclusão aí. Não sejam essas pessoas, time. Para cada problema, uma melhoria no sistema. Para cada melhoria no sistema, um POPzinho. Para fechar, time, olha só que legal. Isso aqui eu acho que é legal compartilhar com vocês. A última, então, antes de falar os erros crassos do marketing aqui, ó. Quando o time de marketing foi crescendo, ele saiu da fase só de pessoas, só de atrair bons talentos. Muitos de vocês devem ter visto aqui em algum momento. Mas olha o que a gente fez lá atrás, ó. Aqui, cadê o do marketing? Ó, V4 Tuts. Como fazer um V4 Tuts na época? Era um negócio que a gente fazia. A gente criava POP para cada uma das coisas. Como escolher um novo embaixador? Ó, levantada de mão, verificação de currículo do embaixador, validação. Quem criou isso aqui? DRI, a Stephanie, que é a caminha da foto lá de 2020, quando a gente estava saindo de 2020 para 2021. Então, cada uma dos modelos, Eds, mesma coisa, olha só. Eds criação, na época era um cara, como que cada uma das etapas. Isso aqui é um POP, um processo operacional padrão. Então, quando você sabe o que está passando, cara, quando tu vê que tu precisa ensinar a pessoa através de processo operacional padrão, de talento para organização. Tu vai ter esses marcozinhos, eu tô criando isso ainda.
E aí, time, os últimos erros aqui pra gente ir pras perguntas, abrir 100%, pra gente trocar essa ideia, poder falar dos negócios de vocês aí, ajudar vocês mais no detalhe. Erros fatais aí que, pô, eventualmente pode destruir o negócio. O primeiro erro é muito óbvio, mas é importante falar, que é o seguinte, olha só. Tu contratar a pessoa só pelo gogó e não ter validado sucesso prévio. Quando tu vai sair da fase de sobrevivência para a fase de talentos, que todo mundo vai passar aqui, nessa transição, tu nunca vai contratar ninguém pelo currículo. Tu tem que perguntar assim, meu querido, me conta os seus cases do passado, caso a caso. Quero saber todas as vezes que tu amassou caco de vidro com a bunda. Me conta aí, o que tu ganhou na vida, profissionalmente? O que tu fez? Qual foi a campanha de maior sucesso? O que deu errado na sua carreira aí? Amassar caco de vidro com a bunda é minha mãe que falava. Que se eu não estudasse, eu ia amassar caco de vidro com a bunda. É foda. Mas assim, aí ficou, né, cara? O cara fica traumatizado. Todo mundo tem uns traumas. Os caras estão rindo aí, mas todo mundo tem uns traumas, pô. Aí estudei, mãe, deu certo. O cara amassando caco de vidro com a bunda até hoje, né? Mas qual que é o deal? Contratar só pelo sucesso prévio. Essa é a moral. No marketing, tu não contrata por currículo. E aí tem um legal para compartilhar com vocês. O cara é leão de entrevista. O Gustavo falou, o cara é leão de entrevista. Véio. Tu pergunta qualquer coisa pro cara, absolutamente qualquer coisa pro cara, e ele fala de... e aí ele fala, não, isso aí eu vi lá no curso exato. Como tu avalia na prática. Ô, Gilberto, vou te dar um exemplo aqui, ó. Cara, a Poliana, que é minha mulher, eu queria saber se ela era desenrolada. Se ela conseguiria resolver grandes problemas na nossa vida. Porque, cara, eu já tinha certeza que eu ia me enfiar em grandes problemas, em grandes dificuldades. E a pergunta que eu fiz para ela assim, ó, qual foi a coisa mais difícil que tu já fez e que teve que depender 100% de você? E aí ela me falou assim, cara, quando eu tava sei lá, na faculdade, eu recebi um convite para fazer uma apresentação de um trabalho em inglês na Áustria. Mas eu não tinha dinheiro. E além de não ter dinheiro, eu não falava inglês. Falei, e aí? Ela falou, eu fiz uma rifa, fui na rádio da minha cidade, pedi pro padre divulgar, eu coloquei os meus pais para vender a rifa, levantei o dinheiro, um monte de dinheiro para ir, decorei como eu tinha que apresentar o trabalho em inglês, porque eu não falava inglês, e ela fez mestrado em matemática aplicada. Então, cara, porra, negócio difícil pra caralho tem em português. E aí, eu não entendo nada, né? E aí, cara, ela desenrolou, foi sozinha, tá ligado? Com 19 anos, se meteu louco, foi pra Áustria. Eu nem sei onde é a Áustria, se tu for pensar, caralho, eu sei. Eu nem mais. Tem Estados Unidos, América, é a Rússia, e onde é a Áustria, velho? Eu não sei. E aí, se tu for pensar, a mina pegou e foi sozinha. Então, assim, qual que é as grandes vitórias? O que essa pessoa fez que dependeu dela? Sucesso prévio. Se o cara não tem case, teve uma vez que eu perguntei pro cara assim, pô, o que tu fez que foi top? Ele falou, eu fui pros Estados Unidos. Aí eu pensei, pô, esse cara é top, deve ser o case da Poliana, né? Aí ele falou, não, meu pai pagou pra mim, mas foi super difícil tirar o visto. Que sucesso prévio é esse, negão? Tu só foi tirar o visto. Que porra é essa? Então, assim, ó, primeiro erro, tu contratar só no currículo. Segundo erro fatal no marketing. Não controlar produtividade. Parece bobeira, mas se tu mandar agora, fala assim, ô Daniel, tu manda pra todo mundo até tem um vídeo muito top do Benchmark falando isso. Aí eu já vou abrir pra perguntas aqui, falta 20 minutos. Tá, me manda um e-mail sobre tudo que tu fez na sua semana. Ou tu for revisar a agenda de cada um das pessoas do time, olhar agenda por agenda, o que esse cara fez, o que esse cara tá fazendo. Cara, e aí, na dúvida, mete um software de gerenciamento de tarefa, cara. Mete um ClickUp, um eKite. Eu usava o eKite no M4. O cara tem que apontar a hora, irmão. Se o cara não apontar a hora, eu quero a agenda controlada por... Eu quero o controle de agenda por cor. Eu mandei num grupo que eu tenho aqui.
Eu mandei no... Deixa eu ver se eu acho aqui minha mensagem para mostrar para vocês. Peraí. A última aqui, tá? Ó, tem um grupo que eu tô batendo sobre os clientes. Aí eu mandei, olha, o que eu quero, de forma objetiva? Eu preciso de visibilidade, todos os dias. Quem é o cliente, o que fizemos, o que faremos e como que tá o status hoje. Todo dia eu quero, eu não... Sem isso eu vou ficar cego. Outra coisa, preciso que controle quantas horas estão gastando por cliente. Usem a agenda para isso. Eu mostrei aqui, ó. Vem aqui e pinta a agenda de cor diferente. Simples assim. Porque o que eu quero controlar? Eu quero controlar produtividade. Tem um cliente me pagando 10 mil, outro está me pagando 50 mil, quem que eu vou dar mais tempo? E aí o último erro aqui, para liberar para vocês, é aceitar time. Nego indisciplinado nunca vai vencer no marketing, time. Esquece isso. Tipo, o cara pode ser o mais criativo do mundo. O cara não vai vencer. Então, se o cara entra no dele atrasado, o cara entra no dele de câmera fechada, esquece. Nego tem que ser disciplinado. Dele é 8h30, abre a câmera e espera que tu esteja pronto, velho. Se tu não tiver, tá errado. Eu quero câmera aberta todo dia, tocando dele no horário e não atrasa. Por que eu organizei minha vida para isso? Tu não pode fazer isso. Seja disciplinado, pô. Falou que vai fazer? Faz no horário. Eu acho que esse é o fechamento, time. Para encerrar, vou mandar para vocês todo esse papo aqui, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre construção de marca. Então, eu vou contar o case da construção como que a gente construiu a marca da V4. E bora lá para as dúvidas aí, gurizada. Mano, eu vou puxar aqui, tu trouxe um ponto aí, Max, que, cara, eu honestamente tô me batendo um pouco, tá? Eu saí também da rede da V4 faz um ano, foi em março do ano passado, e, cara, eu tinha 3 opções. Eu tinha a liberdade de empreender por oportunidade, por necessidade, eu arrumar emprego, cara. Foi isso que me sobrou. Aí eu tô empreendendo, cara, por necessidade mesmo, cara. Tem conta pra pagar, tem coisas em andamento e etc. aí. E aí começou a minha esposa, e, cara, a gente tá em Curitiba, a gente montou ali um escritório, um lugar assim massa, tal, pra galera. Só que, velho, eu não consegui fazer essa boa gestão que tu tá trazendo ali, cara, e provavelmente por alguma falha. Quais foram as falhas? Eu não conseguia fazer acompanhamento, daí eu comecei a contratar pessoas sêniores, assim, com mais de 6 anos de mercado, pessoas que eu já conhecia. Cara, não funcionou. Aí eu contratei pessoas para eu ensinar. Só que depois que eu ensinava, a pessoa, tudo PJ, tomava uma liberdade, cara, me deixava na mão. Teve em outubro do ano passado, cara, eu perdi uma carteira com 15 clientes, já que não foi fácil de conquistar, tive todo um trabalho. E aí eu deixava claro nas minhas rotinas, nos meus rituais, cara, eu não consigo acompanhar vocês com tanta fidelidade, por isso tem alguém que vai acompanhar vocês aí, mas essa pessoa que era o meu head também dava mole. Então eu olhei currículo, cara, eu olhei cultura, em outras empresas as pessoas estavam funcionando aparentemente, cara, e não estava funcionando aqui comigo, velho. E aí o que eu fiz? Eu tive que desmontar toda essa porra desse time, aí tá eu, minha esposa, hoje eu tenho 2 designers, um editor e um gestor de tráfego, esse é o meu time, eu e ela. Só que, cara, eu não consigo hoje ainda fazer, por exemplo, um pop. Eu não consigo fazer, mano. Porque, cara, é o dia todo em reunião e à noite eu tô resolvendo um problema de operação. Então, cara, eu fiquei muito perdido nessa área. E, cara, até mesmo quando eu tava na V4, velho, cara, eu tinha um bom controle disso, cara. Quase 80 pessoas, tinha heads abaixo de mim, a coisa tava fluindo. E eu não entendo porque que eu tô fazendo de errado agora que a parada às vezes não flui com tanta. Do jeito que eu achava que iria fluir, assim, saca, cara? Não sei como que tu tá lidando agora com essa saída também, como você tá olhando isso, como você tá montando o time, como que tá aí internamente pra você. Tem mais alguém que tá passando por algo parecido aqui, time? Algo parecido com o que o Pedro falou, assim? Eu tô. Dor de contratação, contrato sênior, contrato júnior também. Tá. Cara, qual que é a verdade também? Eu não sei exatamente o que tu tá vendendo aí. Mas o fato isso é difícil falar porque, pô, a galera não entende bem, mas eu vou falar bem a verdade também. A verdade é, a sua operação vai ficar uma merda temporariamente. Essa é a verdade. Pode ser que
No seu caso específico, o caso do Fausto é totalmente diferente. O cara vem de CRM, é outra coisa. Tipo, é outro mundo, é tipo uma outra resposta pro caso dele. Mas assim, pro seu caso, a sua operação vai ficar ruim temporariamente. O que tu precisa fazer nesse período que tu vai estar vendendo mais do que a sua capacidade de entregar? Vai, cara, buscar as pessoas que você vai criar mecanismos para essas pessoas ficarem. Que é mais importante ser o nego inteligente que vai ficar na empresa. Inteligente que vai ficar na empresa, é isso. Por quê? Quem são as pessoas que estão inteligentes que vão ficar na empresa? Cara, o Max era inteligente e ficar na empresa. O que eu tinha? Eu era pobre de uma ré e queria muito ganhar dinheiro. E eu conseguia ver a perspectiva de crescimento. Então, se tu traz um nego sênior, na hora que a parada apertar ou o dinheiro faltar, o cara vai pular fora, pô. Então, tu precisa de alguém que vai ficar na empresa contigo, amassando o cara de vida por um período. Enquanto tu vai treinando ela, enquanto tu vai ensinando ela. E reduz tudo o que tu tiver de custo fixo. Cara, não pega escritório, não pega nada. Eu soltei um vídeo assim, vou pegar um escritório de 2.000 metros, galera. O Samuel me mandando mensagem assim, pelo amor de Deus, não faz isso, tu vai me matar do coração. Então reduz todos os custos possíveis, man. E traz nego que vai ficar contigo para tu ensinar essas pessoas a ir virando o jogo. Aos pouquinhos, tá? Olha as grandes operações da V4 hoje. Olha o caso do Lucas Félix aqui, que tem um cara que fatura centenas de milhares de reais por mês com a agência dele. Cara, quem opera com ele lá são os confirmados, velho. Os caras que começaram com ele. E aí, vai desdobrando coisinha pequenininha pros caras. Vai ter um churn alto, eventualmente 10, 12% ao mês. Só que tem que colocar um caminhão pipo de cliente no começo. E vai arrumando. Não sei se isso te conforta ou te deixa mais ansioso ainda. Cara, eu vou te falar, passei por muitas experiências nos últimos 12 meses aí, cara, sabe, porque daí é carreira solo, né, não tem sócio, não tem nada, né, Não. então, na verdade, assim, cara, consola, conforta um pouco, porque, assim, cara, deu muita coisa errada nesses últimos 12 meses aí, cara, a gente pensou em parar, tal, o que a gente vende, cara, a gente teve vários produtos, a gente vendeu já estruturação, já vendeu agência, já vendeu tráfego, já vendeu CRM, aí a gente fechou uma parceria lá com o programa do Conrado, que tu deve estar ciente também, a gente entrou também para vender lá o 8Ps, então procurando um caminho, mas cara, a gente está totalmente na linha da sobrevivência, por isso que eu te falei assim, como que você está olhando, a gente investe em tráfego, a gente tentou outbound, montou time, cara, a galera que era aparentemente boa, às vezes não ficava, então esse mecanismo que tu falou que eu preciso criar para manter as pessoas, cara, isso me interessa, saber como que tu faria isso, é um que ahead, cara, é um plano futuro, porque, cara, não tô conseguindo andar, a galera amassa o caco, se espeta e vai embora, cara, não fica não. Cara, é o seguinte, ó, não com porcentagem grande, mas com porcentagem pequena, eu sugiro que tu tenha sócio, tá? Sugiro que tu anote aí, cara, achar nego para ser meu sócio. Ninguém faz nada grande. Tipo assim, mudou o tema do papo. O papo aqui um exemplo aqui, o papo é partnership, o papo é gestão. Cara, ninguém vai fazer absolutamente nada gigantesco sem sócio. Ninguém. Ô, Max, mas a minha empresa, cara, que é muito pequena, como é que eu falo pra cara, isso aqui é a empresa do futuro? Eu tenho que vender o futuro mesmo? Vender o futuro. Ô, Max, eu posso trazer o meu caso, que caso eu tô numa situação parecida aí, que casou com cara, absolutamente. Tá, tem um vendedor que eu já conheço há bastante tempo, o cara vende consórcio hoje. E hoje ele já ganha uma média na empresa que ele tá, uns 10, 12 mil por mês. Cara, não é esse cara. Oi? Não é esse cara. Não, mas se ele viesse, como assim não é esse cara? É porque assim, ó, eu acho que esse cara ele não vem pra ficar. Tá, mas eu tô conversando, ele falou por que ele sairia da empresa. Para querer construir algo grande e tal. E ele acredita no meu projeto. Ele queria entrar se fosse para entrar com algum percentual de empresa. Aí eu queria entender, a minha pergunta é, vale a pena eu dar... porque assim, ele está saindo de uma empresa grande para mim, para uma empresa que é uma empresa pequena. Hoje eu não consigo falar para ele, bem, eu pago 12 mil por mês fixo para você. Eu vou falar, se você vender para caralho, eu consigo pagar isso. É isso. Não, aquele que é um percentual da empresa. É o que eu quero entender. Até quanto é saudável eu dar para a empresa, vale a pena ou não vale? Cara, olha só. Porque é um sócio vendedor. Eu não sou sócio vendedor, eu sou mais para operador / marqueteiro. Mano, olha só, eu planejo, meu plano, tá? É fazer várias franqueadoras. Pode ser que você tenha franqueadora grande, franqueadora pequena, cara, não sei. Mas eu planejo fazer várias franqueadoras. Em algum momento, isso daqui tudo ficar dentro da C-Capital, que é a holding maluca lá.
E é como eu acredito que eu vou fazer os 180 milhões que eu te falei, só de business, de serviço. Por enquanto é o que está na minha cabeça. Pode ser que eu mude de ideia. Estou avaliando outros negócios para ser sócio também, que não tem nada a ver com isso daqui. Então, empreender é o ato de ir criando, né? Mas, cara, eu coloquei isso aqui no meu Instagram e falei, se tu quer empreender e ficar gigante, vem com o pai. E aí, se alguém botar fé... Se as pessoas acreditam que é possível, irmão, eu vi acontecer na minha frente. Eu vi acontecer na minha frente, na Praça do Avião, com 10 pessoas no escritório que tinha 2 banheiros, pô. E um banheiro e não tinha exaustor. Eu vi acontecer. Os caras lavavam pote na minha frente, que eu vi um negócio aí de 300 mil por mês para 350 milhões no ano. Em 8 anos. Eu acredito que isso aqui é possível com a minha vida. Aí eu falo exatamente isso pro cara. Valeu, irmão. Se cuida. Obrigado, querido, pela participação. Eu falei exatamente isso pro cara. Dou esse Lucas pro cara. E falo, man, tu vai investir comigo ano a ano X% da empresa. E aí, em todos os negócios, no mínimo, eu vou ter 25% de partnership. No mínimo. Combinado que eu fiz com a Poliana é que em todos os negócios, a gente... Olha só, eu apresentei lá na live aquele dia. Até 2032, eu quero fazer 100 milionários. Para fazer 100 milionários, é a meta. É o que eu quero fazer. 100 milionários até 2032. É o meu objetivo de vida. Mobilidade social. Para isso aqui acontecer, eu preciso da sociedade relevante. 2, 3, 4, 5% das pessoas. Converte. Esse nego chegar. Aí no seu caso, Daniel, o cara entrou. Não vendeu, desanimou, burnoutou em 3 meses, cara, não tem participação, né? Eu pensei em um contrato com uma cláusula, eu falo tipo assim, vamos fazer um contrato, se tu bater X resultado, eu te dou um percentual da empresa, e tu vai ganhar ali sobre o que vender, o valor que a gente combinar, mas se não bater o resultado e o cara, sei lá, despirocar, eu também me protejo, porque eu não vou dar a empresa de graça com, sei lá, um cara que... Cara, não... veste por performance e permanência, mano. Se tu permanecer 12 meses, tu veste tanto, e se tu entregar X performance, tu ganha mais tanto. E traz sócio, velho, pra tu te ajudar nesse começo aí. Depois, tu recompra o cara se tu não quiser mais. Mas pensa assim, ó, tem o exemplo aqui do Gilberto Maciel, que é um franqueado da V4, cara. O cara brilhava lá em São José dos Campos, foi pra BH. Tu acha que a vida dele tá mais fácil ou mais difícil? Cara, tá mais fácil, velho. Tenho certeza disso. Não tá mais fácil, não tá fácil. Mas comparado com não ter ninguém, não ter sócio, ele tocar tudo sozinho, tudo nas costas do cara. Então, eu tô na pira de ser sócio. Tinha alguém com a mão levantada aqui? Que abaixou? Não, fui eu, Max. Que eu ia tirar uma dúvida aí sobre essa parte de vesting aí que o rapaz mandou, mas eu vou dar uma estudada aqui. Porque pode perguntar, eu sou mano. bem leigo na área aí. Sou bem leigo na área. Eu queria saber se tinha alguma forma de travar o contrato. Por exemplo, o Daniel falou assim de trazer um cara para ter um percentual da empresa dele. Mas digamos que ele entregou um percentual da empresa dele pro cara. Aí o cara ficou, sei lá, 1 ano e meio com ele ali, 1 ano, depois saiu. Esse cara ainda teria participação mesmo não estando na empresa? Eu acho que não, né? Existe formas de travar isso, né? Cara, se vocês quiserem, eu posso trazer um papo só sobre partnership, tá? Só sobre a minha perspectiva de partnership, porque eu não fui quem criou, eu fui o participante. Eu estou com um contrato de venda da minha participação da V4 no meu e-mail aberto agora. Tá, tipo assim, tá agora aberto aqui, ó. Olha aqui a conversa com o cara do partnership da V4, ó. Cara, mandei. Ele me mandou 11 horas da manhã, ó. Cara, 2 contratos eu levei para sua assinatura, etc, etc, etc. Então, cara, eu posso trazer para vocês a perspectiva de como estar no partnership de dentro, né? Não criar um partnership. Mas te respondendo, o que acontece? Tu pode criar o que você quiser, como você quiser, desde que a empresa seja sua. E desde que isso não seja injusto com ninguém. É isso, mano. Essa é a resposta. O que você quiser e como você quiser, desde que você não seja injusto com ninguém. A resposta objetiva é: tu pode criar um acordo onde, se o cara sair da empresa, tu recompra ele por um valor menor, que é o meu caso da V4. Tu pode criar um mecanismo, depois não vou falar o nome técnico, mas tu cria um mecanismo para que quando ele sair, tu tenha até 2 anos para comprar ele, sabe?
tu comprou o cara e depois de... Tu compra ele até 2 anos. Tu pode fazer um mecanismo que... Pode criar vários mecanismos. Então, cria baseado no que tu acredita e depois amarra no jurídico, pô. Eu assinei, nos últimos 8 anos, eu assinei uns 5 ou 6 acordos de sócios diferentes. Eu tenho todos salvos, porque eu lia e salvava, lia e salvava, lia e salvava, lia e salvava. E fui estudar sobre partnership. Porque, cara, empresa de serviço só cresce com partnership. Essa é a verdade. A maioria dos negócios só cresce com partnership, né? Então a gente pode marcar um papo sobre isso. Anota aí, meu bem, pra gente falar a qualquer momento. Fechou, gurizada? Tem mais alguma dúvida que eu ajudo vocês hoje? Ou seguramos pra próxima? Cara, vamos segurar pra próxima. Eu acho que esse negócio de partnership pra mim é interessante. Eu não sei se pros demais ali, cara, porque eu tô tendo algumas ideias aqui com base no que você trouxe aí. Talvez precise entender um pouco melhor, aí talvez tenha alguma coisa que a gente não sabe. Acho que é legal bater um papo sobre isso aí. Top demais. E, gurizada, olha só. Eu falei lá no meio da live, alguns de vocês entraram depois. Eu criei o sócio estratégico para me tornar sócio de bons negócios. E também para monetizar em cima disso, que eu estou vivendo em cima disso. Logo, se vocês quiserem contratar ou meu trabalho como conselheiro ou CMO fracionado, me mandar mensagem lá, entra no grupo e vamos acelerar junto. Fechou? Tamo junto, time. Se cuidem aí, seus lindos. Obrigado por tudo. Valeu, Gilberto Marcial. Valeu, Jaiki, seu bonito. Vamos marcar o churrasco. Valeu, Gideão. Se cuida aí, tá? Obrigado, Caio, pela participação. Valeu, Pedrão. Se cuida, querido. Valeu, Matheus. Tchau. Obrigado, Daniel. Schumacher. Daniel Schumacher. Valeu, Wesley. Entrou depois, mas, cara, bom te ver aqui. Valeu, valeu. Valeu, Luiz. Obrigado, William. Tamo junto, gurizada. Vamos que vamos.